quatro. Né? E passei nos quatro cursos. No curso que eu queria, eu fiquei em primeiro lugar. E eu fiquei muito feliz, falei, que bom, posso escolher agora o que eu quero fazer da minha vida. Bem-vindos, aventureiros, ao meu canal. Eu sou o Rick Podcast e estamos aqui mais uma vez com o Edmar Júnior. Tudo bom, Edmar? Tudo bem. Cara, estamos aqui para continuar a nossa conversa aqui, porque tá muito interessante, tem muita coisa para ele estar falando aí. E uma coisa que me chamou a atenção quando vieram falar do Edmar para mim, porque vieram me falar e foram duas pessoas que vieram me falar, tanto o Eded quanto o Eduardo Cabeleireiro. Veio falar para mim, olha, rapaz, você tem que entrevistar o Edmar, porque o cara é fera. O cara, ele se inscreveu para 4 cursos de universidade aqui e passou nos 4. E um deles ainda foi em primeiro lugar. Conta pra gente aí, Edmar, como é isso? Como que aconteceu isso? Rapaz, passou em primeiro lugar entre todos os candidatos da universidade. Sim. Bem, como eu tinha comentado, né, eu queria fazer mestrado na área de História. Né? Então, o objetivo principal era fazer mestrado em ensino de História, que me possibilitaria ser professor em Portugal. Né? E aí, só 4 universidades em Portugal oferecem esse curso. Né? Eu descartei as 2 de Lisboa, porque eu não tinha nenhum interesse em ir para Lisboa, e considerei a Universidade do Porto e a Universidade de Braga, que é onde eu estudo atualmente, né? É a cidade do Minho. Então, e ao mesmo tempo pensei, olha, eu não posso me inscrever só para essa, porque se eu não passar, mesmo assim eu quero estudar. Então vou me inscrever também para outros cursos. O que eu fiz então? Me inscrevi para 2 cursos na Universidade do Minho. Mestrado em ensino de História, que é o que eu curso atualmente, e mestrado de História, que é um mestrado para investigação, para dar continuidade nos estudos, para fazer doutoramento. Para esse. Me inscrevi para o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, para a área de educação também, e me inscrevi para o curso de cultura, fosse na área de antropologia cultural, né, na Universidade de UTAD, aqui em Portugal, fica no interior, né, atrás dos montes, né, para as 4. E passei nos 4 cursos. No curso que eu queria, eu fiquei em primeiro lugar. E eu fiquei muito feliz, falei, que bom, posso escolher agora o que eu quero fazer da minha vida, né? Viana do Castelo seria muito mais perto da minha casa, mas não era o curso de fato que eu queria, era mais uma segunda opção. Sim. Né? E também me inscrevi para a Universidade do Porto. Só que a do Porto eu não consegui dar continuidade ao processo, porque eles não faziam avaliação online, eles faziam apenas no presencial à distância. Né? Eles pediam que nós selecionássemos uma universidade brasileira, entrava em contato com o professor aplicava a prova. Na época no Brasil estava tudo em lockdown, não tinha nenhuma universidade aberta e eu, né, não pude fazer e perdi o processo da Universidade do Porto. Né? Muito bem. Esse curso que eu passei atualmente, o processo dele foi um tanto quanto trabalhoso, né? Trabalhoso, até porque o mundo estava ainda muito EAD, estava tudo à distância. Sim. Então, a gente estava um pouco familiarizado, é claro, mas é cansativo, de fato. Né? Como é que foi o processo? Né? O que eles exigiram? Primeiro, envio de documentação. Né? Quem eu sou, onde eu vivo, meus documentos do país e meus diplomas, né? Meus cursos. Literalmente um currículo, né? Currículo e você com as documentações que comprovem o currículo. Essa análise curricular, ela gera uma pontuação, a primeira etapa. Uma pergunta sobre essa documentação. Ela precisava ser apostilada? Não era só a documentação registrada precisava ser registrada em cartório? Precisava ser uma coisa assim mais... assim, nos termos Oficial, da lei, né? oficial. Documento de universidade tem que ser apostilado. É um critério. Todo documento de curso que você faz no Brasil tem que ser para poder apresentar no outro. Se o país for aceitar aquele curso, é claro, tem que passar pelo apostilamento de AIA. Então, meus diplomas estavam todos apostilados. Eu já tinha um mestrado no Brasil, portanto, então trouxe o diploma da minha graduação e o diploma do mestrado do Brasil. Apostilado foi enviado. E também de cursos paralelos que eu fiz. Eu tenho uma publicação também de um artigo, né, e tudo mais, também enviei também. Quer dizer, aquilo que não precisa apostilar, que são artigos que você escreveu, cursos paralelos que você realizou, aí fica a critério da instituição se ela vai considerar ou não. É a critério dela. Você pode botar aquilo no seu currículo e quem vai decidir. Tem uma coisa no Brasil que é uma vantagem para a gente. Por exemplo, no Brasil, tem uma instituição que avalia o ensino superior no Brasil, que é o chamado CAPES. CNPq e o CAPES, que são um órgão que financia, né,
os cursos, né? E também avaliam. Então, aqui em Portugal tem uma regra que é a seguinte: quando o mestrado no Brasil tem nota 5 no CAPES, que é a nota máxima, a nota 5, o seu diploma de mestrado ele é automaticamente reconhecido. Você não precisa fazer o trâmite de revalidação, né? Então, o curso de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele tem nota 5 no CAPES. É um dos poucos que tem. Então, automaticamente, assim, esse meu diploma já foi revalidado aqui, quase que automático. Pedi a solicitação pela Direção-Geral de Ensino Superior de Portugal, revalidaram e já envia. Então, assim, já é um ponto a mais no currículo, né? Para o processo. Primeira etapa. Passei a primeira etapa, segunda etapa, que é uma exigência, prova de língua portuguesa, né? Tudo à distância para todo mundo, portugueses e brasileiros. Como é que é a prova? Eles te mandam um e-mail com as instruções. No horário X, eles vão te enviar o tema da redação. Você vai ter 2 horas para fazer a redação. Tem que tirar a mão no caderno, caneta preta, tirar uma foto visível e enviar até tal horário. Se você não envia, você é desclassificado, né? Quer dizer, quando eles mandaram a prova, isso foi 9 da manhã em Portugal. Então, 9, 8, 7, 6, 5. 5 do Brasil. Eu estava acordado, sei lá, desde meia-noite. Não posso dormir aquela noite. Eu tenho que dormir, eu vou acordar daqui a pouco, né? Aquela preocupação, né? E eu suspeitava do que poderia ser o tema, ligados à questão da lei, de inclusão. São temas muito, muito comuns, né? Quando trata de educação, né? Então, eu li alguns artigos, algumas coisas e tudo mais. E mandaram lá o e-mail lá com a instrução, já cai dentro lá, aquela correção toda de produção. Enviei, né? Aí quando viu, você recebe um e-mail de confirmação e depois tem que aguardar o tempo para divulgar a nota. Aí vem a terceira etapa, né? Isso para o estado de ensino, que é a entrevista. A entrevista, você é entrevistado por 2 profissionais da área, né? De educação e de história, que vão conversar sobre o seu currículo, sobre a sua redação, enfim, vamos ver de fato o ponto há de coerência ali, né, entre o que você apresentou e o que você de fato né? Sim. É uma entrevista mesmo, assim, que dura bastante tempo e tudo mais, né? Isso tudo vai gerando uma pontuação. O curso oferecia 20 vagas. No ano que eu me inscrevi, escreveram 55 pessoas, se eu não me engano. Ano passado foi o maior recorde que teve, 70 e poucos alunos se inscreveram, né? Teve recorde de inscrição, né? Eu me inscrevi. Eu fui o único brasileiro a participar do processo, né? O único aluno estrangeiro, e fiquei em primeiro lugar geral no curso, né? Parabéns. Obrigado. Fiquei muito feliz. Até porque, sendo sincero ou não, eu vou fazer uma prova para ser em primeiro lugar, porque eu quero passar, claro, que eu quero uma das vagas, né? E vou oferecer o que eu puder de melhor. E fiquei muito, muito feliz. Quando saiu a classificação geral, eu falei, cara, minha nota tá maior do que... Foi uma alegria muito grande, né? Então, eu optei pela Universidade do Minho, pelo curso mestrado em ensino de história no terceiro ciclo, né? E no secundário, né? Que era já o que você queria. Era o que eu queria, era o curso que eu queria. Os outros era mais uma questão de, se não teve jeito para isso, eu vou para Plano B, né? Tinha um plano B. E tava lá de fato, até cheguei a fazer matrícula em outra universidade, com medo de acontecer alguma coisa no meio do caminho, mas não foi de fato perda de dinheiro, né? Paguei as inscrições e não cursei. Tive que cancelar depois. E estou aí cursar já no estado desde então, né? Então, assim, os processos sempre abrem por volta do mês de... Anunciam em abril e por volta do mês de junho eles já lançam já, assim, os... Processo seletivo. Seletivo em junho, né? E qual a vantagem que Portugal? É tudo muito democrático, assim, dá muita oportunidade, porque, por exemplo, abriu 20 vagas, não preencheu, segunda fase. Você pode fazer, se você foi aprovado na primeira, pode fazer a segunda fase. Não preencheu, terceira fase. Se você não for aprovado na primeira e na segunda, você pode fazer a terceira. Entendeu? Então, assim, dá de fato assim, uma chance para que o candidato ele consiga entrar. No Brasil, eu fiz processo para entrar na Universidade Rural. Eu fiquei aprovado 2 vezes. Na terceira vez, com 3 anos da minha vida tentando cursar o mestrado. Eu não queria fazer mestrado em outro lugar, né? Por várias questões, distância, etc. E só na terceira tentativa eu consegui entrar. Falei, caramba, até que enfim, tava quase desistindo, né? Faltou pouco, né? Ainda bem que não desistiu. Mas ainda assim, tem que persistir, porque aí, ó, ainda bem que você persistiu, porque... Foi sim. Foi uma experiência boa. Assim, ser o único brasileiro também foi um grande desafio. Foi muito positivo, né? Pelas questões culturais que a gente tem que lidar, né? Como eu te disse, assim, eu me esforço muito ainda para me manter em contato com portugueses, por uma questão de vivência, né? De cultura.
porque é muito fácil brasileiro no Portugal ficar dentro da comunidade brasileira. Tem muito brasileiro aqui, tem mercado brasileiro, tem bar de brasileiro, tem restaurante brasileiro, tem brasileiro pra tudo quanto é lado, tem tudo. É natural a gente estar perto do outro. Tem igreja pra tudo quanto é canto com brasileiros. Aí, quer dizer, pra todos os gostos, de pagode a sertanejo universitário, a baile funk, tem tudo em Portugal com o brasileiro. Então, isso pra mim, enquanto professor, não seria bom. Eu precisava mergulhar de cabeça na cultura local, entender como é que funciona as questões culturais, né? E faço isso até hoje, né? Muito prazer, né? Então, o processo é esse. Esse foi o processo para entrar na Universidade do Minho. Eu não sei, sei pouco como é que era na Universidade do Porto, sei um pouco como é que era na cidade de Lisboa, né? Mas quer saber? Não tem mistério. Se você entrar em contato com as universidades portuguesas, mandar e-mail para o órgão certo, eles respondem, tiram suas dúvidas numa boa. Eu digo a você que de todos os órgãos públicos de Portugal, a universidade é o local assim que melhor, no sentido de que é mais atenciosa, né? Insensível à questão do estrangeiro. Porque lá tem gente de todo mundo o tempo todo. Então, acho que por estarem mais familiarizados, são muito mais compreensíveis as nossas dúvidas e necessidades. Então, eu mandei muitos e-mails, porque eu tinha muitas dúvidas de muitas coisas. E que me respondia, hoje eu sei quem é a pessoa, porque ela é minha orientadora, né? Era a diretora do curso, cara. Você que me deu aula. Não foi a secretária da outra função, não. Era a professora que me deu aula, que era a diretora do curso, né, que é minha orientadora hoje. Ela era que estava respondendo meus e-mails antes de eu chegar em Portugal, antes de eu iniciar o processo. E com maior paciência, tá aqui. Então, assim, isso é meio comum aqui. Você pode mandar, tô com dúvida do curso, né? Manda um e-mail que é muito provável que eles vão te responder. A Universidade do Minho, por exemplo, foi excepcional nisso, assim, muito atenciosa, muito flexível e sensível às nossas dúvidas e necessidades, né? Nossa, que bacana. E como você já fez mestrado no Brasil, né? Uhum. Falou que os ensinos são bem equiparáveis, mas você notou muita diferença são 2 anos de curso, né? Uhum. Você notou muita diferença em questão de matérias, de assuntos tratados? Não foi rever mesmo, como você estava falando, rever tudo novamente que você já tinha visto? Não, isso é pouco provável de acontecer, porque assim, assim, as instituições científicas, elas que recebem investimento, né, as públicas são que recebem mais dinheiro no Brasil, elas estão sempre em contato, em diálogo com o mundo, né? Então, tá todo mundo ali falando a mesma língua, né? A ciência ela progride junto, né? Tem como exemplo a questão do Covid aí, né? Vários laboratórios do mundo todo mundo ali trocando informação, claro, né? Quem tinha mais dinheiro avançava mais, né? Então, dificilmente você vai chegar no caso, na Universidade Pública Brasileira, chegar num outro estudo se sentir cru. Assim, é pouco provável que isso aconteça. Mesma coisa que migrar para o outro lado, né? Então assim, você reviu tudo que você já tinha visto, que você já tinha feito mestrado. Não por quê? Porque o meu mestrado no Brasil, embora fosse no campo da história, a história tem muitos campos, né? Lá eu trabalhei especificamente com, assim, o tema o mestrado era voltado para a história, para relações de poder e cultura. O meu tema de estudo no mestrado no Brasil foi a história da educação. Trabalhei com isso. Aqui, esse mestrado, ele é voltado para a educação especificamente. Então, o objetivo dele é eu estudar questões, estudar teorias, né? Para aplicar em sala de aula. Essa é a diferença. Entendeu? Então, eu não posso falar do que eu queria falar. O que eu tenho que tratar são o que eles chamam aqui de experiência de aprendizagem. Eu tenho que aplicar em sala de aula. Então, tá restrito a isso. Então, nesse sentido, são dois campos diferentes. A bagagem cultural histórica ela vem junto porque é na área de história. Sim. Mas a aplicação em si é diferente, né? No estado do Brasil, ou mestrado de investigação aqui, se faz uma dissertação. Aqui você faz um relatório de estágio, que é fazendo literalmente um relatório da aprendizagem, aplicando a teoria, a metodologia, buscando os resultados que tiveram ali e apresentar à banca. Então, são coisas diferentes, né? Porque um é voltado para a formação de professores, que é isso. Entendi. E você falou que aqui você era 3 dias na semana, né? E no Brasil era igual o mestrado que você fez? A carga horária também era parecidíssima, era exatamente isso. A diferença é que aí vem uma questão de comparação, que nesse caso o mestrado da Universidade Federal que eu estudei foi excepcional. Primeiro ano é tempo de sala de aula, de estudo mesmo ali, além do tempo de estudo em casa, né? O segundo ano, que é o ano da escrita, da redação, como é que funcionava no Brasil? Como é que funcionou isso lá na universidade que eu estudei?
eu não tinha mais aula de cadeira para cumprir. Como é que era? Orientação com a minha orientadora e as exigências de eu participar dos núcleos de pesquisa. Então, lá tinha um núcleo só voltado, que foi o que eu estudei, né? Século XIX. Então, eu tinha que estar nesse núcleo periodicamente. Fazendo o que lá? Enviando a minha escrita. Aí os alunos, nesse núcleo tinha alunos que eram doutores, que estavam fazendo doutorado, outros mestres e alunos da graduação. Estavam lá para escrever, e eram orientados pela minha professora, que era o campo de pesquisa dela. Todos eles vinham no meu trabalho, me davam. Assim, não tinha como você sair do lugar, cara, fiado, porque era gente muito boa, te dando muito boas orientações. Quem escreve e tem leitor para ler, meu amigo, é uma coisa maravilhosa. Então, eu mandava lá, o capítulo 1, eles liam, eles iam obrigados a ler, assim como eu tinha que ler o deles também, né? Liam. Ficava lá 2 horas, 3 horas de aula lá, eles debatendo comigo, dizendo o que dava, o que não entenderam, o que não estava claro, o que estava bom, o que tinha que melhorar. Quer dizer, chega no final do mestrado, a escrita está refinada. Aqui, o mestrado não tem essa pegada. Pelo visto, não tem mesmo nem nos outros, né? Por quê? Porque eles exigem que vocês ainda tenham aula, tem pouco tempo de escrita, né? Perdão, de orientação, comparado ao Brasil, né? Brasil. Então, assim, os alunos ficam como? Ficam, às vezes, muito perdidos, porque tem que dar conta de uma disciplina e dar conta do relatório. O relatório é muito trabalhoso demais. Ocupa horas em casa de estudo, horas de sentado no computador escrever. Então, isso atrapalhou muito, sabe? No caso do Brasil lá, esse mestrado que eu fiz, ele me deixou muito mais capacitado nesse sentido. Aqui, ele me pressionou mais a fazer coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que estar no estágio, dando aula na escola, eu tenho que estar fazendo coisa da escola, né? Eu tenho que assistir aula, que às vezes nem contribui diretamente para a escrita, que atrapalha, e tem que ter a escrita, que é o que vai concluir o curso. Quer dizer, cara, a minha turma aqui, né, ficou extremamente irritada com isso, porque todo mundo sentiu o peso da rotina. Falou, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho vida. Olha, eu tenho que dar conta de matéria, que olha, eu tenho que mudar o trabalho vai ter utilidade. Quer dizer, é coisas que acontecem nas universidades, às vezes, por falta é questão de gestão mesmo. Às vezes. Tem que avaliar, tem que... Esse relatório que você fala é aquele tão chamado TCC? TCC é na graduação, no mestrado é uma investigação, ela tem uma aplicação teórica, metodológica, né? Enfim, ela é avaliada, tem uma banca que vai te avaliar, vai dizer se o que está bom, o que não está bom, etc. Mas é um trabalho de conclusão de curso também, né? Sem isso você não conclui o curso, então é obrigado a produzir pesquisa na área do qual eu estou me formar, que é o quê? Que é ensino de história. No campo da educação histórica, que é a metodologia atual da Universidade do Minho, né? Sabe? E a questão que você estava falando de estágio? O estágio é além desses. Você tem ainda os 3 dias de aula, e além disso você tem que fazer estágio? Não. É dividido entre esses 3 dias de aula, esse estágio. A partir do segundo ano, né, ou seja, do terceiro semestre, você tem que ir para a escola. Tem que ir para a escola. E tem aula na universidade também. Então, no primeiro ano, no terceiro semestre, você tem que ir para a escola 6 horas por semana. Né? E você vai para a universidade aí, pai, de repente, não sei, mas de lembrar aqui, mas acho que mais 6 horas também. Fora as orientações que são online e tudo mais. Né? No último semestre, você tem 10 horas de estágio. Aumenta a carga horária de estágio. E as horas de sala de aula vai para 2. E as orientações. Sabe? Tem uma coisa que em Portugal que eu acho fantástico aqui, isso tem todos os cursos na área de ciências sociais, porque eu já percebi. E assim, é muito parecido que no Brasil, a gente faz muito lá no ensino médio lá, que grupo, trabalho de grupo. Sim, sabe? Assim, na universidade no Brasil isso não é tão comum fazer isso. Certos cursos são voltados para isso, como arte, pedagogia e tal. Aqui é muito comum assim você faz trabalho de grupo, assim, é muito comum, se reunir. É uma coisa sensível que faz toda a diferença, porque você cria uma relação mais próxima com seus colegas de turma ali, né? Enfim, que é útil, né, para a caminhada do trabalho, alivia também, porque divide o trabalho, cada um pega uma parte e dá um alívio danado. E uma coisa, esse estágio que você faz aí em escola que é amor, é dentro da escola mesmo? A Universidade do Minho ela tem vínculo com algumas escolas, né, públicas, né? Eu moro aqui em Valença. Valença fica a 79 quilômetros da universidade. A maior parte das escolas ficam lá em Braga. E porque muitos alunos vivem lá em Braga, né? Vivem nos arredores ali. Sim. Mas tem alunos como eu que não vivem lá, vivem pra cá. E aí eu falei assim, olha, eu não quero fazer estágio perto de casa possível.
Eu moro a metros da escola, preferência é onde eu tô, onde eu vivo. Não conseguiram porque a escola tem que cumprir exigências para a universidade. Né? Então, por exemplo, atualmente eu tô no agrupamento de uma cidade vizinha aqui, fazendo estágio, né? Pertinho, né? Pertinho, vou de carro e volto. E tem mais uma colega, assim, mesma coisa, grupo, assim, eu não posso ficar sozinho, tem que ter um núcleo ao meu lado. Se ninguém quisesse ficar aqui, eu ia ter que ir para outra cidade por causa do núcleo. Eu não posso ficar sozinho, uma exigência. Tem que ter sempre grupo, né? Uma exigência. Então, o meu núcleo era formado por 3 pessoas. Uma saiu porque preferiu ficar numa cidade que também a universidade tinha vínculo, então vai para lá. Mas tem que fazer o estágio, tem que ficar lá até o final do curso, dando letivo, 10 horas por semana, no mínimo. Posso ficar até mais, mas no mínimo, a participar da rotina escolar toda, né? Toda, desde preparar uma prova, participar de reuniões pedagógicas, reuniões Mas você dá aula, ensina ou você acompanha o professor? no meio como exigência, você tem que ter tempo de lecionação. Então, a minha orientadora da universidade vai à escola assistir a aula, assim, ela senta lá na sala de aula e fica lá, notando o que está fazendo. Depois, reunião de orientação para explicar o que teve, pontos positivos. Não é só isso, assim, marca a data. Eu tenho que montar o plano de aula que é que eu vou dar. Ela recebe tudo na mão ali, né? O que eu vou dar, o PowerPoint que eu vou utilizar, o trabalho que eu vou. Tudo que eu vou fazer tem que estar literalmente planeado. Os portugueses são muito pragmáticos com as coisas. Isso é cultural aqui, né? Tudo tem que estar no papel, senão se não está no papel, não existe. Não existe, né? Isso também se reflete na burocracia escolar. Então, vai dar aula? Tá bom. Você fez uma coisa que você não me mandou. Tipo assim, você não pode fazer isso, né? Então, todo plano de aula, quando eu percebi esse ritmo, logo eu tentei me adequar o máximo possível. Então, sabe, 2 dias antes, tá lá o plano de aula no meio dela lá, o PowerPoint que eu vou utilizar, o plano o tempo que vai durar, os trabalhos que eu vou fazer, a página do livro que eu vou citar. Assim, não sai, não posso sair. Porque senão, ela diz assim, se você sair, como é que eu vou te avaliar? Como é que eu vou me preparar para te avaliar? A filosofia é essa. Então, é uma exigência? Mas e tem que ser mesmo. Tem que ser. Profissionais bons tem que ser avaliados por gente boa. E ela é uma profissional de excelência, né? Também. Mas todos os professores universitários vão às escolas, sentam lá na sala de aula, seja a turma que for, e fica lá sentado lá, ouvindo você dando aula, né? E fazem relatório de você. E vai lá várias vezes ao longo do curso. No meu caso, ela foi só 4 vezes, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, isso. 4 vezes para poder fazer a avaliação. E você, atualmente, nesse estágio, você está dando aula para alunos de que faixa etária? Aqui em Portugal, aqui é o 7º ano, eu tenho 2 turmas de 7º ano, uma turma de 8º e uma turma de 10º ano, que seria no Brasil o 1º ano do ensino médio, né? Sim. Ensino médio. Então, eu trabalho com essas 3 turmas. Uma parte do tempo é observação, porque eu tenho o professor da turma e já apoio o professor, né? Mas tem os tempos de lecionação, tem as visitas de estudo, né? Tem a rotina mesmo pedagógica que o professor tem que cumprir, né? E uma coisa assim que com certeza muita gente vai querer saber. Esse estágio é remunerado? Não. Não é. E isso é uma coisa que talvez seja mudada para os próximos anos, porque agora, no começo do ano, deixa eu ver, no final do ano passado, a União Europeia, ela condenou, né, a prática de estágio não remunerado na zona do euro, na zona da União Europeia, né? Proibir isso. No passado, em Portugal, era remunerado. Porque você chegava lá assim, para trabalhar mesmo. Então, a turma ficava só com você. Era uma coisa muito mais intensa, né? E depois disso, claro, bateu aquela crise e tal, eles vieram cortando esses programas e tal, e agora vai ser retomado. Vai ser retomado, não sei quando, mas vai ser retomado, você vai ter que ser remunerado. Foi muito ruim isso para mim, porque foi um dispêndio financeiro a mais, né? Sim. Mas só depois, a gente quando é imigrante, a gente não conhece tudo e vai se esforçando ao máximo para conhecer as leis, né? Só depois que eu descobri, eu sou trabalhador estudante. Quando você é uma pessoa que trabalha e estuda em Portugal, na Universidade do Minho tem um estatuto só para você. Então você vai lá, aciona o estatuto. Como é que aciona? Vou lá, olha, sou trabalhador. Então tá, manda aqui o seu seguro social e o seu contrato de trabalho. Mandou? É trabalhador, de fato. Esse estatuto ele me protege de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho o direito de fazer avaliação em outros dias da semana. Eu não posso ser reprovado por faltas, sabe? Enfim, ele me dá proteções. E eu também poderia, isso eu só descobri depois, eu fiquei muito triste, né? Eu poderia ter acesso a bolsas também de estudo aqui, como bolsa de estudo mesmo, assim. E, por exemplo, me isentaria das propinas. Só que eu só descobri isso, já era tarde de ter passado o prazo, cara. Pô, quase que eu chorei de tristeza. Falei, meu Deus. Aqui tem muita bolsa em Portugal. Você sabe, bolsa para um monte de coisa, né? E nem sempre essas bolsas são ocupadas. Elas, na verdade, elas meio que sobram.
né? Porque, olha, graças a Deus eu moro aqui, não precisa, pelo menos não precisa desse tipo de auxílio, né? Mas eu poderia ter, porque eu estou dentro legalmente dos critérios, né? Sou contribuinte do país, sou trabalhador, pá, tem filho, E aí, quando eu descobri, já tinha acabado o prazo, mas eu poderia ter acionado. Por falta de conhecimento dos trâmites, eu perdi essa oportunidade de de ganhar uma bolsa da universidade que me isentaria, por exemplo, pelo menos de propina, né? Mas, E essa bolsa, ela tem, agora que você tem o conhecimento, ela tem uma data para ser aplicada antes do... tem. Quando você é matriculado, a universidade te manda tudo certinho por e-mail, né? O site da Universidade do Minho, ele é impecável, assim, ele é fiel. Tá ali, vai acontecer, né? Então, eles publicam a data. Você tem que pegar o edital, ver quais são os critérios e enviar. Alguns colegas brasileiros que eu conheci na universidade lá, que fazem outros cursos, tentaram, mas eles não conseguiram porque eles não estavam enquadrados na lei. Por quê? Porque não trabalhavam, entendeu? Eles, enfim, vieram com reserva, aquela coisa toda e tal, né? Então são casados, é só um cônjuge trabalha, o outro não trabalha, né? E aí não estava enquadrado. Eu estava dentro do enquadramento legal certinho e, enfim, não passou. A gente convive com isso. Mas seria uma boa oportunidade para quem quer estudar também conhecer. E uma coisa, você veio para cá, que você não esperou o processo do seu visto lá, porque ia demorar. Sim. E demorou, você acabou perdendo Exato. 2 meses aí de curso. E aí você veio para cá, então, como turista. Foi. E aplicou o visto aqui dentro. E continuidade no visto como estudante aqui depois. Acabou que eu peguei a autorização junto com quem veio com visto do Brasil, porque as datas abriram na mesma época. Eles vinham com agendamento, mas de qualquer forma se abre a data, né? Abriu na mesma época, pegamos os vistos todos iguais. Por que eu interrompi o processo? Eu dei tudo nos conformes, como eles pediram no Brasil. Só que caiu em exigência uma coisa que eu não entendia. Achava um absurdo a exigência que caiu, mas, enfim, a critério deles, não tinha que fazer. Vivendo aqui, eu entendi isso perfeitamente. Eu coloquei lá que eu ia morar em Valença e estudar em Braga. Eles falaram assim, não tem sentido você morar tão longe da... Achava assim, na cabeça deles, o visto isso era um pretexto de entrada, não era para estudar. Porque é muito longe, para os portugueses é muito longe. No Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo viaja o tempo todo, de um lado pro outro, isso é normal. Sim. Né? Aí, assim foi mesmo, você não cai isento, você está muito longe, você tem que viver, você vai estudar. Um colega percebeu isso, colega de São Paulo, faz mestrado também de história lá numa outra área, e o que ele fez? Ele colocou o endereço da universidade e acabou, foi o problema resolvido. O meu, eu mandei, tem que mandar um relatório explicando o motivo. Eu falei, olha, tá aqui, eu tenho família, tenho amigo, tenho reserva para comprar carro, tem tudo isso, tá tudo aqui, ó. Daqui. Eu quero viver nessa cidade, eu não quero morar em Braga. Não, de novo. Aí o que aconteceu? Eu não podia mais esperar. Eu falei, cara, eu vou ter problemas. Eu falei, eu vou ter problemas, porque senão eu vou embora. Tava matriculado, tava com a primeira propina paga, né? Falei, vamos, já tinha botado a casa para alugar já, eu falei, vamos embora, só tem que ir embora, né? O problema é o seguinte, vi que o visto teria sido mais fácil na altura por causa da questão das restrições da época da pandemia. Por exemplo, eu não conseguiria vir, minha família vir depois. Eles não conseguiriam entrar. Aliás, haveria possibilidade deles não entrarem. Poderia acontecer isso. Depois eu descobri que a TAP estava nem aí, estava deixando a porta aberta para todo mundo comprasse passagem. Depois enfim. Mas o que aconteceu? A gente... Por que eu sou receio? Porque depois não estava tendo passagem da TAP, mas acabou. Aí estava tendo só passagem para conexões em outros lugares da Europa, que era outro problema. Sim. Falei, não dá, vamos lá. Tanto que a gente comprou passagem para Amsterdã primeiro, depois para vir para o Porto. Ok, chegamos aqui, vestido de turista, vamos tocar a vida. Já conhecemos os trâmites aqui, porque nossos amigos aqui, né, o Elias inclusive, né, o Eduardo, que já viviam aqui, já tinham dado para a gente todas as orientações de como é que tinha que proceder, estava tudo já caminhado, a gente tirou os documentos todos, vamos viver. Quando abriu o visto para... Quando abriu o CEP abriu vaga para visto de estudante, eu fui lá, minha esposa ligou e conseguiu encaixar na vaga, eu fui lá, entrei, levei o documento. Aí, os colegas que chegaram com visto aqui, por exemplo, né, eles vinham com agendamento já. Sim. A gente fez tudo, assim, no mesmo período, é como se eu tivesse saído de lá com visto, foi o que aconteceu. E, enfim, o visto tá até hoje ainda, tô com visto de estudante ainda, né. Mudou até ali recentemente agora do visto, né? Agora era para 2 anos só, agora é mais tempo, né, que eles deixam o visto estudante, né. Resolveu, quer dizer, foi... Aí, quando eu cheguei em Portugal, eu entendi por causa da exigência, porque aqui em Portugal as pessoas vivem onde trabalham, né? Aqui as pessoas não é... Aqui no norte, então, mais ainda, ninguém
vive em outra cidade, E vai- não é comum isso Sim, aqui. não é. Não é comum. Eu conheço só um pessoal porque a empresa era de Valença Aham. e se mudou para Braga. E hoje Uhum. eles têm um ônibus que busca o pessoal para trabalhar lá, mas só para não ter que contratar pessoas e ensinar tudo. É o único caso que eu conheço de pessoa, porque senão realmente é tudo próximo. O máximo é Monção, o pessoal vem trabalhar para cá por causa do. Não tem nem autocarro frequente aqui para levar as pessoas de cidade para cidade. Não No tem. Rio de Janeiro não é assim. Janeiro é uma cidade grande, tem Uber 24 horas, tem ônibus 24 horas, tem transporte alternativo. Então, enfim, eu trabalhava fazendo um tour de 100 km por dia. Não é assim, era comum isso, não é nada do outro mundo, né? Mas não é a vida aqui. Aí eu entendi, falei, por isso que é uma exigência. Na cabeça deles é inadmissível alguém se deslocar tão. Aí o que eu digo ao Sérgio, tá vendo? Eu fiz isso por 3 anos, por 1 ano e meio da minha vida, os 3 períodos, eu vivendo em Valença, fui para Braga 3 vezes na semana e trabalhando ainda, quer dizer. Então não é nada impossível, as pessoas conseguem fazer isso. Principalmente se for brasileiro do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são capitais, são cidades grandes, né? Quer dizer, faz isso sem nenhum problema, sem sentir dor nenhuma, né? Da minha casa até o centro da minha cidade eram 25 quilômetros. Se você quisesse ir pro centro da cidade fazer qualquer coisa, era 25 quilômetros. Trabalhava em outra cidade do lado, mas também era 50 e poucos quilômetros. Então, sim. isso é normal pra gente. Não, normal. Eu no Rio de Janeiro morava num bairro chamado Campo Grande. Eu trabalhava em Santa Cruz. Então eu me deslocava da minha casa ao trabalho, na parte da manhã, eram 14 quilômetros. Depois eu ia para a universidade à tarde. A universidade ficava numa cidade chamada Nova Iguaçu, que era para ir uns 40 quilômetros. Aí à noite eu ia para outra escola, que é no bairro Guaratiba, que era 60 quilômetros. Assim, cara, eu andava 100 era normal, depois ia para casa de novo. Quer dizer, isso é loucura. Numa cidade grande, você tem carro, você consegue se deslocar. É comum, as pessoas ficam longe de casa o tempo todo, né? É comum aqui, mas o CEP colocou essa exigência na época. Foi impressionante. Hoje eu entendo perfeitamente o processo e sei como. Se você orientar alguém e falar, não faça isso. Tem outra maneira de você poder passar por isso que. Hoje, na verdade, estão menos burocráticos com isso, né? A matrícula na universidade já abre a porta para você entrar no país com facilidade, né? Nossa. Parece, né? Coisas de Portugal que a gente vai aprendendo, né? Sim. E emprego? Foi fácil você arrumar trabalho aqui quando você chegou? O trabalho aqui foi um segundo desafio, né? Esses meus amigos que moram aqui já há bastante tempo já tinham me dado as orientações. Olha, na época, na altura, um amigo falou para mim assim, falou, olha, você tem os seus horários são picados, né? Eu recomendaria você trabalhar no quarto turno, que é o fim de semana nas fábricas, né? Aí eu falei, legal. Também tem o turno da noite, cara. Aí você tem que avaliar se é possível, assim, sempre me motivando. Só, não, tem como fazer isso, tem como fazer. Sim. Fazer. É carioca também, falou assim, sabe como é que é o ritmo de vida? Dá pra fazer isso aí. Só você encontrar aquilo que ninguém encontra uma coisa de imediato. E aí o que aconteceu? Eu cheguei aqui no dia, deixa eu lembrar aqui, dia 15 de novembro. Eu tava dentro da fábrica dia 23, assim, tava lá já tirando peça dali e botando na caixa, cara. Foi tudo muito rápido, né? Aí o que eu fiz? Eu tentei trabalhar à noite. Aí o emprego foi um desafio. Foi um desafio por quê? Mas aconteceu um milagre, uma dádiva divina que veio. De fato, eu sou muito grato a isso. Vou ter que compartilhar isso aqui. Foi o seguinte, de novembro até março, eu trabalhei em 3 fábricas diferentes. Uma estava sendo à noite, estava até tranquilo no início. Quando eu comecei a sair de Valença e ir para Braga de comboio, senti o peso da rotina, eu falei, caramba, cara, não, meu. Difícil, assim, muito cansativo, não tava dando. Depois eles queriam que eu passasse pro horário da manhã só, no horário rotativo. Fiquei nessa fábrica, um operário lá, fiquei de novembro até janeiro nela, né? Enfim, não deu, eles queriam que eu ficasse no horário alternativo. Na época, quando eu analisei bem, eu vi que não era uma coisa boa. Hoje eu vi que seria uma coisa boa, né? Enfim, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, meu posto não dá, eu quero ficar na hora da noite. À noite não dá, porque tá compreendido, você estava só cumprindo aqui baixa, tá? Eu falei, então vou ter que sair então. Saí. Fábrica, né? Aí que eu fiz? No meio do caminho, eu entrei na universidade, pedi para a universidade passar o meu curso de integral para parcial. Que é o quê? Eu fazia o curso em mais tempo, né? Mas pelo menos terminar o curso. Por quê? Que era uma maneira de eu me garantir. Quando acabou o primeiro semestre, aqui acaba em fevereiro, eu vi que eu dei conta de tudo, falei, não preciso fazer o curso parcial, vai fazer integral. Se eu conseguir agora aqui dar tranco em 3 meses do semestre, então, assim,
o processo continuou rolando, né? Quando eu fui pedir para cancelar, saiu o resultado, mudaram o curso, eu falei, meu Deus, já era. Aí o que eu fiz? Fui na faculdade, fiz uma petição, pago uma taxa para abrir um regime excepcional, assim. Analise meu caso fora do prazo, por favor, né? Um pedido assim. Analisaram, reconsideraram e me rematricularam de novo. E o problema resolvido, né? Aí trabalho de novo, arrumar trabalho. Aí eu consegui um trabalho numa fábrica de 6 às 2, esse horário. Fiquei lá um tempinho, tal, e aí o que aconteceu? Eu tava naquele período de 15 dias, tem aqui, né? O contrato. Sim. O CEF agendou para eu levar os documentos. Eu fiz um pedido para autorização, olha, no dia tal eu vou ao CEF para poder levar o documento e tal. Eu tô informando que eu vou ter que sair às 11 horas. Eu saí às 2, para sair às 11. Mandei o documento seguinte, cancelado, contrato cancelado. Eu falei, que isso, cara? Como assim, cara? Como assim? Você sabe que eu tô... Fui lá, falei, mas não foi culpa da ITT? Foi a fábrica mesmo que entendi que isso era um absurdo. Falei, paciência, né? Aí que eu fiz? Falei, preciso procurar outro trabalho. Foi uma agência lá, falou, Edmar, tem vaga pra você aqui, mas tem nesse horário. Uma coisa importante, quando eu cheguei aqui nas fábricas aqui, eu bati o olho, eu vi logo a estrutura, eu falei, olha, preciso fazer um curso de empilhador aqui. Uhum. Vi que faltava gente e vi que era melhor trabalhar sentado do que ficar em pé. Não, eu falei, fazer esse curso. Aí cacei um lugar pra fazer curso, fiz um curso, assim que abriu turma lá em Viana do Castelo. Aí tirei a carta de empilhador, pra ser condutor de empilhador. Fiquei chocado, porque eu trabalhava no SED Senai. Esse curso lá no Senai eram 3 meses, cara. Sim. Fiz o curso um sábado. Sim. O colega me falou assim, tu tá maluco, isso é perigoso, que pode cair uma coisa pra matar a pessoa, cara. Eu falei, cara, eu fiz o curso, cara, em um sábado, velho. São 3 meses de curso no Senai, que é uma escola assim top, né, e tá referência. Aí, enfim, né. Briguei com um colega meu lá. Falei, então eu sou tão qualificado quanto você agora aqui. Claro que tu não é, cara. Mas, enfim. Aí, fui procurar o trabalho, procurei, aconteceu uma situação muito engraçada. Aí, por causa da questão do contrato, que eu precisava levar no CEF, eu aceitei o trabalho no horário de 8 às 5, que não dava tempo de estudar nenhum. Eu estudava um dia de 11 às 8. No outro dia, de 8 a 1. Não tinha como. O que eu fiz? Falei, olha, eu vou faltar um mês na universidade para trabalhar. Vou pegar o contrato e vou apresentar o contrato ao CEF. Depois eu declino o contrato e procuro outro trabalho. Né? Isso estabelecido. Aí entrei numa fábrica maravilhosa aqui de Portugal, né? Que de fato foi muito boa para mim e está sendo boa porque eu tô lá até hoje, né? Aconteceu, a fábrica tinha acabado de ser comprada pelos franceses. Então os franceses têm uma outra cabeça, pelo menos esse grupo que está lá coordenando a fábrica, pelo menos tem uma outra cabeça. O que eles faziam? No tempo que eu fiquei lá, um mês, minha intenção era sair. Vinha um monte de franceses o tempo todo. E a gente não sabia quem era quem, porque eles não andam com crachá, não andam com nada que identificasse quem era quem. A gente sabia que era. A pessoa estava sem uniforme, mas às vezes era um operário que vinha para ter formação, de fato, como aconteceu muitas vezes. Né? E conversava com todo mundo. E conheci um francês, né? Nesse convívio lá de um mês lá, conheci um francês que falava português, com sotaque carioca. Eu falei, fala português? Parece brasileiro. Ele falou, eu morei no Rio de Janeiro. Eu falei, sério, cara? Rio de Janeiro, assim. Aí eu falei, pô, que legal, caramba, né? Eu no Rio de Janeiro, né? Ele falou, cara, uma das minhas filhas nasceu lá, morei na Barra da Tijuca. Eu falei, pô, não na Barra, pô, morava no Campo Grande, é perto ali. Eu falei, poxa, a gente foi conversando assim, aí ele falou, o que tu vai fazer aqui? Eu falei, tá estudando onde? Aí ele contei um pouco da minha história, né? Ele contou um pouco da dele. Eu sabia quem ele era. Primeiro, mas um operário, não sei, um chefe de um setor qualquer, tava ali só. Conversa na rua, a fábrica tem dos dois lados da rua, eu atravessando a rua, ele veio comigo conversando, parando, fomos conversando ali por um tempo. No dia seguinte me informaram, eu perguntei pro colega, o que é esse rapaz? Ele falou, esse rapaz é nosso chefe, é o chefe de todo mundo aqui, na verdade. Eu falei, tá. E ele morou no Brasil porque ele tinha coordenado uma fábrica lá no Brasil, uma filial lá no Brasil. E não dava pra você saber quem era, porque não andam com identificação. Passou um mês. Falei, pô, cara, eu trabalho, assim, eu gostei do trabalho lá, foi um trabalho de fato bom, né, agradável, né, o ambiente agradável. Eu falei, pô, cara, a fábrica é boa, vou ter que ir embora, cara, pô. Aí fui lá pra gente, eu vou ter que sair, por quê? Porque meu curso é em tempo integral, eu esperava ficar aqui, que você tem um horário que fosse melhorar, mas o horário não tá dando, se você não tem horário de 6 às 2, então pra mim, não, em vez eu vou ter que ir embora, tudo mais, né, falei com a... Só falou, pô, Gilmar, que pena, tá, mas olha, quando você tiver de férias, você pode voltar, tá bom? A porta tá aberta, tá bom, tá. Assinei a carta lá e pronto, passou. Passou 3 dias, 3 dias, esse chefe me chamou, né, pra conversar. Ela falou comigo assim, Edmar, cara, você assinou uma carta lá de demissão lá, cara, que houve? Falei assim, olha, rapaz, foi que eu tô estudando, né, os horários estão incompatíveis. A fábrica, eu tava na fábrica de cerveira, que é ao lado, né.
Falei, pô, não tá dando. Ele falou, mas é mesmo, cara? É por causa disso que você vai sair? Eu falei, ele falou, Edmar, cara, eu não admito uma pessoa não poder trabalhar e estudar. Pra mim, isso não tem cabimento, cara. O trabalho é a vida da gente. O estudo também, a família Sim. também, né? E de fato ele é assim, porque, por exemplo, até hoje ele não gosta que ninguém faça hora extra e nem trabalhe sábado. Por quê? Ele fala assim, ó, teu contrato é pra isso aqui. Então, dê conta nesse tempo aqui pra você fazer outras coisas na tua vida. Entendeu? É a minha é a filosofia dele, Sim, né? sim. Da empresa também. Isso é legal. Eu falei, tá, mas ele falou, cara, eu não admito uma pessoa não poder trabalhar e não estudar. Não tem sentido pra mim. Isso trabalho é vida da gente, estudo também é. Se você for interessante pra você, eu queria que você ficasse. Eu te transfiro pra Valença e você tá dispensado no horário de estudo até o final do teu mestrado. Aí eu, hã? Assim, eu achei aquilo. Assim, eu fiquei olhando assim e falei, mas tem quanto? Até o final do mês agora? Ele falou, não, cara, até o final do mestrado, pô. Quando termina? Eu termino em julho de 2023, pô. Aí ele, tá tudo bem pra mim, pô. Eu te transfiro pra lá e tá tudo bem. Você vai só informar só a chefe de lá, ela vai receber um e-mail com as orientações, combina com os horários, periodicamente, e tá aí. Aí eu, sim, verdade, eu não acreditei, né? Assim, eu fiquei meio surpreso, né? Saí da fábrica, já no horário de saída, eu liguei pra minha esposa, o que aconteceu aqui, cara? Pô, o chefe me chamou aqui, ó. Minha esposa, o quê? Como assim? Como assim? Eu falei, ele me deu o horário todo integral. E sim, foi um acordo de confiança. Eu não assinei nenhum documento me dispensando, assim, olha, eu estou te liberando, eu vou justificar tuas faltas até o final do curso. Assim, um acordo de cavalheiro, sabe? Sim, Sem nenhum sim. contrato mais, eu não levo justificativo da universidade, não levei nada. Foi um acordo de confiança. Aí eu, pô, obrigado, cara. Quer dizer, isso aí foi uma coisa assim, que me fez criar um vínculo muito agradável com a empresa que eu tô até hoje lá, né? Por quê? Porque ela foi uma empresa que, de fato, ela abriu a porta Sim. mesmo, sim, sabe? Sendo sensível à, Sim, à, sim. à minha realidade. E é claro, eu retribuo isso com ética profissional e com trabalho, né? Obviamente. Não tô lá fazendo, não fico lá passando meu tempo de lazer, tô lá com o meu duro, lá, o trabalho que for, né? Para compensar. Enfim, né? Foi a graça divina que veio nesse processo Sim, todo, né? cara, graças a Deus mesmo, olha, porque realmente uma história assim que não é o comum, não é o normal e. Que toda a gente fala, né, quando eu conto essa história, né? Mas, eu, não, assim, eu conto isso, claro, por uma questão de que foi a minha história hoje faz parte da minha vida, Sim. mas eu também não gosto de passar em mais, assim, não gosto de passar mais, assim, de que parece que umas pessoas são mais agraciadas do que outras, entendeu? Não, Eu não não gosto de é. passar esse tipo de Sim, imagem. sim. Por quê? Porque teve um lado meu nisso tudo que era o seguinte, cara. Eu falei, cara, eu não sei fazer muita coisa na minha vida. Sei estudar, eu sei dar aula, é o que eu quero fazer, mas eu sei conversar com as pessoas. Né? E o que eu tenho de melhor, eu vou apresentar. E eu conversava, falando, eu estou estudando aqui porque eu gosto de estudar, cara. Sim, eu estava oferecendo o que eu tinha de melhor, pô. Eu Sim. estou numa área de produção, falei, cara, não é possível que eu estou na Europa, alguém não vai falar assim, pô, esse cara gosta de estudar, cara. Esse cara pode ser útil aqui dentro, entendeu? Se não é possível, sabe? Não foi uma aleatoriedade. Eu estava lá, literalmente, vendendo meu peixe, onde fala no Sim, Brasil, sim. porque para não parecer que assim, Deus gosta mais de você. Eu não gosto de passar esse tipo de imagem para as Sim, pessoas falarem, sim. olha, o que você tem de melhor, sabe? Ofereça sem. E claro, seja ético, seja verdadeiro, sabe? Pô, uma pessoa, quer dizer, uma pessoa poderia ter mentido para ele. A mentira não faz parte da minha vida, né? Jamais mentiria para ele uma coisa. Mas tem pessoas que mentiriam sobre para ter benefício. Eu não queria benefício nenhum. Não quero nem mais nem menos. Quero que se for justo, for Sim. acordado, tá bom e vamos embora, né? Por quê? Porque as pessoas às vezes têm habilidades que elas esquecem de falar para as outras, cara. E ainda, saber como apresentar isso. Como é que eu apresento uma habilidade que eu tenho? Olha, eu sei fazer isso aqui, cara. Tu tem, mas tu tá passando da pior forma possível. Passa de uma maneira que seja sensível a quem vai ouvir. Entendeu? A minha esposa é vendedora nata, assim. Minha esposa vende, convence a fazer coisa que você não quer. Cada lábia dela é vendedora, né? Mas isso é uma vantagem. Uma vantagem por quê? Porque a gente precisa aprender a se comunicar com as pessoas, né? Pra mostrar que, cara, eu só tenho coisa boa aqui, meu irmão. Pô, eu não sou. Assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não sou pior do que ninguém. Tá Sim, entendendo? Tem sim. que ter essa visão de si também, sabe? Sim. É aquilo, nós temos que vender o nosso peixe, como você Exato, falou. Cada um tem que se vender. Isso, A exato. vida é assim. Sim, sim, sim. E para tudo. Você vai arrumar um namorado, você tem que se vender. Isso mesmo, cara. Você vai arrumar um trabalho, você tem que se vender. Uhum. Quando você monta um negócio, você tem que se vender. Você tem que Isso, vender o isso. seu negócio, tem que vender. Exato. Então, a nossa vida, nós somos grandes vendedores. Temos que ser, pelo menos, Uhum. grandes vendedores de nós mesmos. Então, Foi o que eu falo. É claro que isso foi. Sim, eu sei que é uma história em comum. Já conheci história de colegas portugueses lá também com histórias extraordinárias e tal. Essa, pra mim, eu atribuo isso, claro, como uma graça divina.
né? E honro isso, assim, tem um outro lado, que eu honro isso com muita ética, com muito trabalho, assim, eu não brinco lá no trabalho, lá, eu sou rigoroso com o que eu faço lá, sabe? Sou chato, né? No sentido de, assim, de querer fazer as coisas direito, entendeu? Respeito a norma do que a empresa estabelece, ponto final, sabe? O que eles querem fazer do ouvido. Vou até onde eles permitem ir, com o maior prazer, com a maior alegria, né? Enfim, e acaba formando parte da nossa história, da nossa vida, né? É o que eu penso. E somou muito, quer dizer, por estudar e trabalhar com a cabeça tranquila, é outra coisa, assim. É outra Com coisa, certeza. né? Claro, eu não deixei de agradecer, né? Eu lembro que na época o Eduardo, né, tava no Rio de Janeiro, tava no Brasil. Falei, rapaz, me traz uma camisa assim, por favor, que eu tenho que dar um presente pra uma pessoa aqui. Aí fui dar um presente pra ele. Ele falou, que isso, rapaz? Não, não precisa não. Eu falei, não, olha só, isso aqui é um costume brasileiro, uma forma de retribuir se beneficiou. É simbólico, né? Sim. É simbólico. Aí uma camisa com o símbolo do Rio de Janeiro pra ele, né? Eu falei, assim que você mora lá, você mata a saudade da cidade aí. Caraca, que bacana. Que bacana, que legal. E quais são os planos? Depois daí que tá acabando já, é julho desse ano, né? Que acaba o teu Júlio, mestrado. tem que entregar. Quais são os planos no sentido profissional? Olha, olha, a vida aqui em Portugal, a minha vida nesse tempo que eu tô aqui já teve já mudanças assim, muito grandiosas no sentido profissional, né? Eu amo ser professor, eu não consigo imaginar sendo outra coisa, né? Mas ao mesmo tempo, essa empresa que eu trabalho atualmente, ela também me permitiu, me permitiu caminhos e portas, já que também são muito, assim, muito atrativas também, sabe? Aí quer dizer, eu ainda tenho um caminho a percorrer no magistério ainda. Né? Por quê? Porque o concurso aqui, ele abre todos os anos, uma vez por ano. Certinho. Ele vaga uma vez por ano. E aí, o processo de abertura já fechou agora. O que tem daqui para frente são as sobras. O que eu tenho que avaliar? Tem que avaliar se os horários dessas sobras que talvez eu consiga vão ser financeiramente viáveis. É o outro passo, entendeu? Tem que avaliar. Porque, enfim, eu tenho contas a se pagar, né? Tem família, tem umas coisas que têm que ser calculadas, né? Então, assim, é o próximo passo. Mas no campo profissional que eu quero, é claro, eu quero entrar no magistério, quero fazer doutoramento aqui em Portugal ainda, né? Ou aqui na Galiza, com uma outra oportunidade que existiu aqui em Vigo, aqui na Espanha mesmo, né? Para dar continuidade aos estudos mesmo, né? No campo profissional, continuar estudando. Eu gosto de estudar, cara, eu gosto de história, eu gosto de educação. Assim, é prazeroso ficar sentado ali lendo e escrevendo, né? Para mim é prazeroso, então eu faço com muita alegria, né? Com muito alívio e tal, então é bom, né? Eu espero que as coisas comecem, assim, tenho já os bolsos disso tudo. Sim. E vou esperar as coisas caminharem nesse sentido, né? Para que contribua, né? Enfim. Bacana, É então, isso. assim, a princípio de tudo é dar aula a princípio Sim, de sim. tudo, que era já o plano desde o início, né? Sim. Porque realmente, às vezes acontece, a gente traça um plano e conforme o tempo vai andando, as coisas vão acontecendo, às vezes a gente muda o plano ou acaba achando, pô, olha, não é bem aqui, é um pouquinho para a esquerda, um Aham, pouquinho para sim, a sim, sim. direita. Olha, amigo, eu digo uma coisa assim, tem coisas, engraçado, né? Aí vem as vivências, as experiências pessoais. Tem coisas na nossa vida que às vezes a gente coloca umas limitações, assim, que tá só aqui dentro, ela não existe na prática, ela tá aqui Sim. dentro. Eu tive as minhas também, naturalmente, tive as minhas algemas, né? E eu comecei a ver isso depois nos meus colegas que eu tinha no Brasil, os colegas de trabalho, né? Eu falei, cara, não quero isso não, cara, não quero isso não. Por exemplo, quando eu vim para Portugal, muitos colegas falam assim, não, cara, eu não vou não, porque assim, gostaria de ir, mas eu sou funcionário público no Brasil, assim, eu não vou abrir mão disso por uma incerteza, né? Falaram, né? Eu falei, claro, você conquistou, foi uma conquista, ser funcionário público não é uma coisa fácil, né? Entrar nesse hall de profissionais que vão ganhar mais, isso não é uma coisa fácil. Né? E aí, o que eu não falei aqui até agora? Por exemplo, no Brasil eu abri mão de 4 matrículas que eu passei em concurso lá. E não. É engraçado, a matrícula do meu sonho no Brasil, o meu concurso dos sonhos lá era passar para o município do Rio de Janeiro, ser professor. Eu passei, só que eu perdi a convocação na época. Né? Perdi, enfim, perdi. Essa eu queria muito, não tomei posse porque eu perdi. Depois fiz o processo para o Colégio Pedro II, que é um colégio federal. Aí eu abandonei o processo no meio do caminho, eu não queria trabalhar naquele colégio. Depois, com o tempo, eu comecei a perceber que, assim, falou, olha, isso é legal, é bom, mas isso não vai me algemar, não, cara. Eu não vou abrir mão de algumas coisas que eu quero fazer, porque esse dinheiro aqui, sabe, quando eu tinha já comprado passagem, feito passado na universidade aqui,
eu fui lá e fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava, saí já com quase 10 anos de casa, pedi para me mandarem embora, né? E no mês seguinte fui convocado pelo governo do estado do Rio de Janeiro para trabalhar como professor no público e pela prefeitura de Petrópolis, que era onde eu queria morar no Rio de Janeiro. 2 concursos me chamaram. Minha vida estaria muito boa, assim, muito boa. Eu falei, não quero, assim, não quero, eu tenho outros projetos agora. Quer dizer, com o tempo a gente começa a olhar para essas coisas que para mim seriam algemas, eu falei assim, olha, se der errado eu volto, estudo de novo, faço de novo, assim, isso não me causa espanto, né? Sim, sim. Eu só não quero me sentir preso, assim, não quero me sentir preso. Para mim, hoje eu enxergo as coisas dessa forma. Eu falei assim, não tem coisas que me aprisionem mais. Enquanto eu tiver saúde, Deus me dê saúde e força, né? Inspiração, eu vou tentar fazer. E se eu não der fazer também, tudo bem. Agora, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu acho que é uma coisa grande para mim, grandiosa, por uma coisa que não é tão grandiosa assim. Eu acho que eu morreria de tédio emocional. Fala, cara, não, fala, não, cara, cara, pelo amor, não fala estabilidade para mim, porque essa palavra me deixa irritado, cara. O que é estabilidade? O que é, cara? Tu vai. Assim, uma coisa que minha esposa vive falando, assim, cara, a gente tem só vida para viver. Não é você viver alopradamente, é você viver planejando coisas que são muito particulares, cara. Assim, o que é bom para você? Para mim é bom isso aqui. Eu quero ter uma experiência transcultural. Eu quero conhecer outros lugares do mundo. Eu tenho que sentir essa questão. Eu vou morrer de tédio, cara. Entendeu? Eu vou morrer de tédio aqui dentro, entendeu? E foi o que aconteceu. Eu abri mão dessas coisas no Brasil lá. Falar, mas são coisas grandiosas. Eu sei que são coisas boas de conquistar. Não foi fácil. Eu me esforcei muito para conseguir essas coisas. Teve que trabalhar muito. Mas tem outras coisas que eu quero. Tem outras coisas que eu quero. Entendeu? Então eu não vou simplesmente me. Tem um amigo meu brincou e falou: rapaz, isso aí é a tua prova, né? É um sinal pra tu ficar. Eu falei: não é sinal pra ficar mesmo, cara. Não é sinal pra ficar. Você só reforça o seguinte: que a gente pode conquistar aquilo que a gente quer. Sim, sim. Não tô falando assim, o que é grande pra você não é grande pra mim. O que é meu, pra mim, isso aqui é uma coisa grande. Sim, sim. Cada um tem a sua meta, o seu objetivo. Exato. E é diferente. Às vezes eu conquistar um curso ou um trabalho que para mim é algo, é um sonho, é uma coisa que eu queria tanto, para outra pessoa, olha, nada demais. Ou, isso mesmo. Cada um tem o seu pessoal ali. E não adianta, né? A gente tem que respeitar cada um. Isso. E é assim, né? O importante é você estar feliz naquilo que você faz. Pois essa questão da felicidade acho que assim, a felicidade ela é cara, sabe? Ela é cara, não cara financeiramente. Ela tem um custo que vale a pena, se de fato vai proporcionar a você prazer e alegria, né? E outras coisas mais, né? Outras coisas mais. Acho que vale a pena insistir do que ficar com a dúvida de si, sabe? Quer dizer, eu me sinto. Que coisa, né? Por exemplo, eu tinha casa própria no Brasil, tinha emprego estabilizado, né? E moro em Portugal de aluguel. Assim, eu me sinto livre, tá entendendo? Eu me sinto livre, não me sinto preso. Mas eu falei, eu não vou morrer por qualquer coisa no sentido vou me preocupar. Eu falei, não vou me preocupar, eu vou ter que trabalhar para as coisas darem certo. Se tá no meu controle, eu vou tentar, a maneira como eu enxergo a vida, né? Se tá no meu controle, eu vou me esforçar para controlar. O que não está no meu controle, eu vou me curvar diante do eterno, eu vou dizer, me ajuda, me livra, sabe? Porque se tá fora do meu controle, o que eu vou fazer, cara? Sim. Estamos aqui com uma guerra aqui, nosso vizinho, ninguém. Não foi você que pediu essa guerra, nem eu, nem os portugueses. Eu não tenho como controlar isso. Sim. Quer dizer, não tá no meu controle. O que tá no meu controle é eu acordar todo dia de manhã cedo, eu honrar meus compromissos, sabe? Estudar, correr atrás do seu. Exato, né? Eu espero, como todo mundo aqui, não, que a guerra acabe, é claro. Sim. Aí se ela estender, eu espero em Deus que não aconteça isso. Mas se acontecer, eu tenho que voltar para o meu país, eu não tenho muita opção, né? Eu não vou lutar por causa nenhuma, ser meus filhos, né, cara? Quer dizer, eu vou voltar e minha vida continua, não vou ficar desamparado por isso, né? Tem que acreditar um pouco em si também, né? Acreditar nas suas próprias capacidades também e continuar a vida, né? Sim, o que eu costumo falar para todo mundo, principalmente nessa área que eu tô, muita gente vem conversar comigo e fala, eu queria entrar. Eu falei, cara, olha, entenda o seguinte, para mim é o seguinte, o não, nós nascemos com um não na nossa vida. Então nós temos que buscar o sim. Se o não você já tem, qual que é o problema de você tentar o sim? Qual é o problema? Cara, não sei se isso vai dar certo. Então tenta. Vai! Você não vai saber também. E um dia outra pessoa vai fazer e vai dar certo e você vai ficar frustrado porque você vai falar, poxa, fulano fez. Exatamente. Talvez se você fizesse fosse dar errado.
Não importa. Mas você só vai saber se você tentar. E tentou, deu errado? Cara, levanta e tenta de novo. Vai tentar. Exato. Tem uma coisa que eu acho que as pessoas também, às vezes, elas confiam um pouco, ou talvez às vezes não foram orientadas nesse sentido, que é elas aprenderem a construir um planejamento racional da coisa. Assim. O emocional, ele acompanha a gente, mas o emocional, a motivação de ela murcha, sobra a disciplina. O que é fazer um planejamento racional? É você, de fato, fazer assim, ó, deixa eu calcular esse negócio no papel, meu amigo. Deixa eu botar aqui. Custo financeiro, tá? Vamos lá, despesas que eu vou ter, investimento, né? Retorno a médio prazo, retorno a longo prazo, retorno a curto prazo. De fato, fala assim, poxa, tô vendo aqui. Tá planejado, tá dentro de uma racionalidade. Por que eu não vou confiar numa coisa que eu estou racionalmente construindo, avaliando, ouvindo opinião de terceiros que têm visão sobre aquilo lá? Ele falou assim, não, cara, isso aqui realmente é possível. Tal. Quer dizer, eu não vou confiar em mim também? Quer dizer, eu tenho que confiar em mim também. Né? Sim, nós temos que ter uma autoconfiança. Porque... Claro, né? Eu acho que planejamento racional é uma coisa que as pessoas precisam aprender, assim, exercitar mais, assim, é mesmo, né? Não é, olha, cara, eu respeito muito a fé de todo mundo, é importante ter fé, mas eu gosto de uma frase que eu vi uma vez de um sábio judeu do século I, antes de Cristo, ele falava assim, se eu não for por mim, quem será? Sabe? Acho interessante porque ele fala assim, não, se Deus é por mim, cara, Deus é por todo mundo que quer fazer bem, Deus vai estar a favor. Agora, você é por você, cara. Você é por você, cara. Sim, se você não acredita em você, quem vai acreditar? Se você acredita em você, somos dois, que eu também não vou acreditar em você, cara. Você pode você não... Aí cai naquilo que a gente tava falando de se vender. Porque se você não acredita em você, você não vai se vender bem. Não, exato. Eu lembro que a sensação de participar do processo... Engraçado que a minha esposa ouviu isso mais do que eu. Você falou assim, a coragem de vocês, largaram tudo. Falei, olha, eu não sei se a coragem é a palavra que eu usaria. Assim, sei lá o que é. Então, quem não fez isso é covarde? Quer dizer que você é uma covarde? Então, quem está dizendo que você queria isso? Então você é uma pessoa covarde? Você não é covarde, pô. A palavra coragem não é bem a palavra. Acho que isso aqui tem a ver com uma questão assim, de confiança, entendeu? De olhar, um pouco de olhar técnico, emocional, porque é bom ficar motivado para as coisas, só que a motivação de ela acaba, cara. Primeira fábrica que você encara, a motivação desce. Sim. Quando eu tava lá na fábrica 10 da noite lá, meu amigo, pegando peso lá, eu falei, meu Deus, só me vinha a música do Príncipe do Egito na cabeça, me liberte. Porque, assim, é muito difícil aquilo ali, é um trabalho que eu nunca fiz na minha vida, é difícil. Aquilo ali mexe com o teu estado emocional. Então, cara, a motivação acabou, mesmo, acabou. O que sobrou? A disciplina. Pô, eu tenho que cumprir um horário, eu tenho uma conta para pagar, assim, sabe? No campo bem racional da coisa. Isso não é frieza, não. Assim, cara, isso é a realidade da vida. Se eu não pagar isso aqui, eu vou perder isso aqui. Eu tenho filhos que dependem de mim, e tal, eu preciso continuar avançando para poder atingir outro ponto. Então, isso aqui é a caminhada do processo. Entendeu? Motivação, cara, essas coisas, assim, isso é importante. Sem motivação, a gente não faz nada na vida. Mas, cara, a motivação, ela vai acabar. É certo, assim, é certo. Sim. Ela vai embora, vai murchar, porque é um sentimento humano como qualquer outro. Sim, qualquer coisa pode derrubar. Principalmente quando você tem um mestrado no teu país, você fala mais de um idioma, você cai dentro de uma fábrica com emprego, tá lá no papel, mão de obra não qualificada. Meu amigo, é a realidade. Eu fui contratado com esse título. E para mim, não tem nenhum problema, cara. É parte do processo. Sim. O que tá escrito no papel não quer dizer nada. Sim. Aquilo ali é um contrato, é uma formalização para eu continuar avançando. Sem aquilo ali não dá para avançar. Sim, é uma das pedras da sua ponte. Você está construindo o seu caminho. E essa é uma das pedras que você tem que colocar. Quando a gente vai construir um caminho, a gente pega as pedras, sei lá, umas são grandes, outras são pequenas, umas são mais bonitas, outras são mais feias, e eu acho que quando a gente tem, que nem Deus fala, né? A gente tem que ter um alvo. Tem que ter um alvo. Eu acho também que se a gente não tiver um alvo para seguir, a gente fica. Se a gente for deixar tudo, aconteceu, eu acho que você acaba dando voltas muitas vezes. Sabe que você tem que ter um objetivo. Criou um objetivo, segue em frente. E realmente vai vir coisas que vai te desanimar, vai te botar para baixo, pessoas, situações, tudo pode acontecer. Mas quando você tem um objetivo claro e aquilo, você sabe da importância desse objetivo para você e para sua família, eu acho que todo sacrifício vale a pena. Sim. E é isso, quando você realmente sabe que aquilo que nem você falou, você vê, pô, eu preciso trabalhar. Eu preciso, minha família precisa comer.
eu preciso pagar o aluguel, eu preciso... Então, cara, é daí que eu acho que a gente tira forças e eu acho assim que muita coisa da minha vida, se eu tivesse sozinho, eu acho que eu teria desistido. Uhum. Porque Aham. eu acho que a família, eu acho que conta muito. A minha esposa tá do meu lado Ah, e sim, às sim. vezes e às vezes até a situação, às vezes ela não fala nada pra te apoiar, assim, não Aham. falou nada. Mas só o ponto de você pensar, falou, poxa, eu tenho que aguentar isso, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho alguém que depende de mim. Eu acho que isso já é muita motivação, muito coisa que te segura a seguir em frente. Do que uma Exato. pessoa que não tem nada na vida e fala, Com certeza, né? Assim, família, poxa, a minha esposa, ela, nesse sentido, assim, poxa, a gente sempre. Quando você tem uma pessoa que entende o projeto, o plano junto, não tá um indo pro lado pro outro, não tá os dois andando na mesma sim, direção. Então, isso faz muita diferença. A gente, imigrante, passa por outras questões que a gente não bota no papel, é claro. Por exemplo, minha família sempre foi muito próxima de mim, meus pais e meu irmão, por exemplo. Eu tenho um irmão, quase da minha idade no Brasil, e meus pais estão aqui comigo passando férias agora. Aqui eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Por exemplo, eu nunca tinha sentido saudade dos meus pais na minha vida. Senti aqui. Por quê? sim, Como diz aquele poeta aquele poeta brasileiro nordestino, ele fala que para você ter saudade, você tem que, para ter saudade, você precisa ter amor, querer bem e ficar ausente. Eu nunca tinha ficado ausente dos meus pais tempo suficiente para me provocar a saudade, não é? sim, Quero ver, a saudade, aquela que dói, que você sabe muito bem que eu tô sim. falando. Quando eu fiquei aqui, pô, aquilo bateu de uma forma, cara, assim, foi violento. Falei, caramba, meu irmão. As pessoas falavam sobre isso. Eu imaginei isso. Como é que seria a saudade? Quando a pancada veio, fala, cara, é forte. Qual é a diferença? Quando eu falava com meus pais quase todos os dias, né? Sempre nos falávamos frequentemente. Ligar para eles, né? Minha mãe sempre, como é que estão as coisas aí? Continua, isso aí, sabe? Avança, ó, sabe? Aquela coisa assim de enxergar o projeto, não enxergar o momento. Sim, Meu irmão, essa visão que minha mãe, meus pais têm da vida, eu recebi muitos deles também. Isso é maravilhoso, assim, olha pro fim, não, sabe? O meio, ele é parte tão... sim. Eu já o telefone extremamente renovado, assim, para continuar numa boa, assim, numa boa, aliviado e forte, vamos bola pra frente, vamos lá, né? Quer dizer, isso faz muita diferença. Lembro de um amigo que falava que ligava para parente dele e ficava achando, meu Deus, você tá longe, chorando a pessoa. Vou ter que consolar a pessoa agora. Tá longe de mim, você tá longe. Ai, É claro que de fato não ajuda, né? Não ajuda muito. Não foi isso, graças a Deus, que eu recebi, né? Minha mãe e meu pai, né, cara? Assim, cabeça, sabe? Cabeça sim, bem, assim, olha, projeto, assim, botando, sabe? E de fato, quando eu chegava, eu falava, cara, realmente isso não é nada normal. Junto comigo tem aí uma comunidade imensa que está passando pela mesma coisa. Então não é uma coisa exclusiva minha. Eu não sou, sim, isso não está no centro do universo, né? Isso é uma coisa comum, que é parte de quem toma essa decisão, sim, sim, né? E outra coisa, tá aqui, tá minha esposa que tá do meu lado, tá meus filhos aqui perto de mim, né? E tá tudo bem, se no sentido mais amplo, tá tudo bem, cara. Eles estão bem lá, sim, estamos bem aqui, vamos nos ver daqui mais tempo, menos tempo, né? sim, O que sim. aconteceu? Estão aqui hoje aí, passando férias aí, gostando a beça, e tudo é festa, né? É isso que importa, é isso que importa. Nossa, Edmar, cara, adorei o papo com você. Eu acho que foi muito esclarecedor aí pro pessoal. Acho que, principalmente quem quer vir para Portugal e encarar essa área de ensino aí, Uhum, eu acho que agora tem um norte a ser seguido, tem uhum. aí uma bússola para seguir. Cara, quiser deixar suas considerações finais aí. Só desejo aí, na verdade, foco no planejamento mesmo, entendeu? Ser muito técnico nos planos, técnico, ser racional no planejamento, ouvir experiências diversificadas e colocar como parâmetro para a sua. Para quem é professor no Brasil e para quem é profissional, né, qualificado de outras áreas, eu incentivo muito que venha a Portugal, para que Portugal recebam outros brasileiros que estão em outras categorias profissionais. Nós temos muitos brasileiros aqui que já ajudam muito no país, né, em diversas áreas. Mas os brasileiros que estão no Brasil, né, que têm outro tipo de formação, sabe, deveriam também vir para Portugal para contribuir com o país, como você contribui, né, como eu também estou a contribuir. Eu acho que isso é uma troca transcultural saudável que todo mundo vai ganhar. Ganha o país, ganha o nosso país também, né? Ganha a gente enquanto indivíduo, né? Enquanto indivíduo pelas nossas experiências.
é a minha recomendação. Quem é empreendedor também, vem empreender assim, vem também partilhar experiência de gestão, sabe? Ensinar coisas aos portugueses sobre como gerir negócio, também aprender também coisas novas também que só tem a ganhar, de verdade, só tem a ganhar. Então, meu incentivo é migração nesse sentido. Para quem, obviamente, topa essas coisas, né? Isso é Esse muito desafio. particular. Para mim, para minha vida, para a vida da minha família, é algo que fez parte dos nossos planos. Até quando? Não sei, eu sei que até agora tem sido prazeroso, é a minha palavra a todos aí. É isso aí, pessoal. Tá aí. Para quem pensa em vir para cá, em vir estudar e se profissionalizar e ser professor aqui, de repente, ou só para estudar mesmo, vir aqui e ter uma formação a mais para estar levando bagagem para o Brasil. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Esses 2 podcasts que nós tivemos aí, olha, foram mais de 2 horas no total aí de podcast aí, e cara, eu acho que isso foi muito, muito esclarecedor. Eu que não conhecia muita coisa dessa área, acabei conhecendo, tendo conhecimentos incríveis aqui, cara. E mais uma vez te agradeço, Edmar, por ter vindo aqui, passado esse conhecimento. E, pessoal, é isso. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo podcast. E esse mundo de aventura é todo nosso. Até mais. Tchau, tchau.